A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente. É um prazer estar com você aqui mais uma vez para refletirmos um pouco mais na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Nós estamos nessa semana, estamos chegando com a contagem regressiva do nosso jejum de 21 dias de jejum de Daniel. Nessa quinta-feira nós estaremos entregando o nosso jejum ao Senhor. Estaremos dando a Ele o louvor, a honra e a glória e toda a adoração por nos sustentar nesses dias. Porque mesmo quando você entra num jejum, você precisa entender, nós precisamos entender que o Senhor está cuidando de nós, nos dando forças para perseverar até o fim, não é? Então eu quero lembrar você que nessa quinta-feira nós estamos entregando nosso jejum de Daniel e você pode, em nome do Senhor Jesus aí, colocar seus pedidos de oração, porque nós vamos ter um culto, né, de gratidão, um culto de libertação. Nós vamos ter esse culto na próxima quinta-feira, 19h30, não é? E eu quero dizer para você que o Senhor tem nos honrado, nos abençoado nesses dias de jejum de Daniel. Nós temos visto o que Deus tem feito, nós temos visto a presença, né, contemplado a presença de Deus de forma bem clara. E eu quero dizer que nessa manhã, nesse momento, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para o seu coração. E eu espero que você seja muito, ricamente abençoado com essa palavra. Se você puder, abrir sua Bíblia aí, onde você está, no livro de Salmos 121. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração para a sua vida, para nossas vidas. O Salmo 121 nos diz assim, o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele diz: eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E diz mais: não deixará vacilar teu pé, aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O Senhor, o sol, não te molestará de dia. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu quero frisar aqui o versículo de número 1, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Sabe, todos os salmos, os escritos bíblicos, palavras que estão inseridas na Bíblia, as frases e salmos que os salmistas compuseram, como Davi e tantos outros, né? Salmo de Coré. Sabe, às vezes nós lemos o texto dos salmos, nós lemos os salmos, refletimos nos salmos e somos agraciados, abençoados por esses salmos, como o Salmo 23 mesmo, onde o salmista Davi diz: o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Então, você começa a ver quando ele diz assim:
o Senhor nada me faltará, ele diz, me faz deitar em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Sabe, é interessante os Salmos, porque a gente precisa ter uma ideia, né, de porquê de uma escrita dessa. Como que esses caras escreviam isso? Né? Como que eles escreveram tantas coisas tão belas, tão lindas a respeito da pessoa de Deus, e também se colocando numa posição, às vezes, que a gente lê o texto e não percebe. Mas os homens de Deus do passado e as mulheres de Deus, o povo de Deus, eles eram muito reflexivos, eles tinham uma visão, uma ótica de reflexão. Eles tinham uma visão ampla, uma facilidade muito grande em fazer comparações, né? E trazer para o cotidiano, elevando a pessoa de Deus, trazendo algum fato, por exemplo, novo que viu, né? De perceber uma montanha, de perceber um pasto verdinho, como Davi cita o Salmo 23, por exemplo. E aí ele começa a fazer, Davi, por exemplo, ele começa a fazer uma reflexão ali, uma meditação, com a questão, por exemplo, das ovelhas. E ele faz uma comparação do cuidado de um pastor de uma ovelha com o seu rebanho, em que o pastor procura dar água na hora certa, a grama na hora certa, o alimento na hora certa, os cuidados, a proteção do lobo, a proteção dos predadores, para que os predadores não cheguem e ataquem, essa coisa toda. Então, quando o salmista Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, ele está se comparando como uma ovelha, uma ovelhinha, onde o pastor cuida muito bem dela, que aquela ovelha ela tem a plena confiança que não faltará água, não faltará o pão, não faltará o alimento para ela de maneira alguma, e que no momento certo tudo vai chegar à sua mesa, entre aspas, vai chegar diante dela. Então, assim também nós começamos a entender um pouco mais dessa questão dos salmistas falarem e fazer essas comparações. Então nós vemos aqui também o seguinte, que assim também como esses homens de Deus, como a Bíblia, a palavra de Deus no Antigo Testamento, foi escrito para nosso exemplo, a gente vê claramente que esses homens de fé precisam também ser imitados. Eles precisam também ser copiados. Nós precisamos imitar a Abraão, Isaac, Jacó e Moisés e os pontos positivos deles. Assim também como o salmista Davi, ele teve suas dificuldades, né, seus pecados, como é a questão, né, de Batseba, né, e Urias, né, ele comete um adultério e comete um assassinato, mas Davi é um homem temente a Deus, um homem que reconhece o seu pecado, se humilha diante de Deus, se entrega totalmente ao Senhor, fala, cuida de mim, trata de mim porque eu pequei contra o Senhor. E Deus então trata de Davi e faz de Davi um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que tinha um coração aberto para Deus, um homem que realmente tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós sabemos o fato de Davi, um exército inteiro de Israel, com medo de um homem que era o gigante Golias, e Davi enfrenta o gigante Golias dizendo, eu vou até ele no nome do Senhor dos Exércitos. Ele vem até mim com varas e com espada, com paus, mas eu vou até ele no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi vence, Davi vence aquele gigante, né? O gigante que o cara era alto, cerca de 3,80 metros ou 4 metros de altura, né? A história vai dizer, uma história diz uma coisa, outra diz outra, mas o cara era alto, e Davi pequenininho, né? Então Davi tinha uma experiência muito grande com Deus, tinha um alinhamento com Deus, Davi tinha uma intimidade profunda com o Senhor, né? E a gente vê claramente que é isso que nós precisamos.
Nós precisamos ter um alinhamento com Deus, nós precisamos ter uma intimidade maior com Deus. Precisamos compreender claramente a importância de Deus na nossa vida, não é? E nós também podemos também fazer essa comparação. É interessante, nós também podemos fazer elaborar salmos também a respeito da pessoa de Deus. Entenda claramente isso, não é? Olha só o que ele diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de espaço, ou seja, Deus cuida de mim. E Ele não vai dar para mim capim seco, porque eu sou uma ovelha de Deus, e Deus vai me dar gramas verdejantes, pastos verdejantes, águas límpidas, puras para eu beber. Ele vai me dar o conforto em todo o tempo, não importa o que eu viva, não importa o que eu passe. Sabe, eu estou fazendo com você uma reflexão aqui, porque hoje o que o Senhor colocou no meu coração foi o Salmo 121. E com base no versículo de número 1, para nós fazermos uma pequena reflexão sobre os dias de hoje, por exemplo. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? As coisas estão complicadas. Estamos vivendo um mundo de cabeça para baixo. O negócio não está fácil. Comércios fechando, empresas quebrando, a pandemia crescendo, pessoas na balada que não se importam, pais que estão sendo contaminados porque os filhos vão para a balada, voltam para dentro de casa, contaminam os pais, as utilizações idosos e morrem, não é? E nós estamos vivendo um clima muito tenso e difícil e complicado. E que quando eu oro a Deus e falo, Deus, eu não sei, eu estava com alguns temas aqui, mas eu estou com alguns temas aqui para discutir, para refletirmos na palavra. Mas o Senhor disse Salmo 121. Esse é um dia de você falar sobre o Salmo 121. E aqui nós vemos o Salmo 121, quando o salmista também, e você pode ver que é interessante, é como se ele estivesse caminhando por uma região montanhosa, que ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Segundo a história, geograficamente falando também, Jerusalém, cercadas de montes. Ele poderia estar passando uma região e ele olha para os montes e ali ele faz uma reflexão, eleva os meus olhos para o monte, ele poderia estar passando um momento muito complicado na sua vida, e ele fala, eu olho para os montes e de onde me virá o socorro? Eu só vejo montes nesse lugar. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus da terra. Ele está dizendo, o meu socorro não vem de um homem. O meu socorro não vem de uma pessoa, de um ser humano. O meu socorro não vem de qualquer coisa por aí, não vem. O meu socorro não vem da internet, não vem de maneira nenhuma da mídia, né? Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na verdade, é essa mente que nós precisamos ter hoje. Devemos ter essa compreensão de que esse tempo que nós estamos vivendo, precisamos ter a compreensão e o entendimento que o nosso socorro vem do Senhor, não vem de outro. O nosso socorro vem do Deus Todo-Poderoso, não é? Então o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, e ele diz, não vem de qualquer um, eu vou dizer qual o Senhor, e ele começa a dizer o que fez os céus e a terra. Ele está dizendo, o meu socorro veio do Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo assim, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu sirvo, o Criador de tudo. E o meu socorro vem dele. A minha fé, ele está dizendo o seguinte, a minha fé está depositada no Senhor. Então ele está dizendo, eu descanso, eu estou tranquilo, porque eu olho para os montes, eu olho para os homens e eu não vejo solução, eu não vejo saída, de maneira nenhuma, eu não vejo nenhum escape, eu não vejo socorro em homens, eu vejo que o homem não pode, ninguém, nem as montanhas, ninguém pode realmente me socorrer, ninguém pode solucionar o meu problema. Então, ele está dizendo, o meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. Ele está dizendo, é nele que eu confio, é no Senhor que eu confiarei, é nele que eu depositei toda a minha fé e a minha esperança. Eu fico olhando para os montes. Para quem você está olhando? O salmista está dizendo, eu elevo os meus olhos para o monte. O que é elevar? Elevar é levantar a cabeça. Então a gente entende que as montanhas, ele não estava num lugar alto, ele estava num lugar baixo, não é? Ele estava num lugar, numa baixada, que ele diz, eu elevo os meus olhos, levanto os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro, não é? Quem está lá embaixo, e lembra quando fala de baixada, lembra um vale,
Então tem uma data, tem uma época nossas vidas que nós passamos por um vale. Que nós passamos por um vale. E agora esse salmista, o salmista, ele se encontra agora no vale. Ele se encontra no vale. Ele se encontra num lugar difícil e complicado. Ele passa por um vale. E nesse momento ele para e faz uma reflexão, olha para as montanhas e começa a ver, olhar para as montanhas e imaginar. Sabe, o momento que eu estou vivendo está muito difícil, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Está complicado. E ele levanta os olhos e, peraí, eu elevo meus olhos para os montes, já olhei para toda a redondeza, olhei para todo lugar, olhei para todas as pessoas ao meu redor e eu não encontro socorro. E eu paro e reflito, de onde me virá o socorro? E ele começa agora a trazer para nós, né, uma palavra de firmeza, né, de convicção, de que Deus responderá à sua oração, à sua situação. Que Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, trará para ele uma solução para o seu problema. Quando ele diz, eleve meus olhos para o monte, não vejo de onde me virá o socorro. Quem vai poder resolver o meu problema, a minha situação? Não é? E ele diz, o meu socorro, o meu SOS vem do Senhor. O meu SOS vem do Senhor, que criou os céus, ou que fez os céus e a terra. Não é? Então, aqui nós vemos claramente um homem de Deus, trazendo para nós um entendimento, uma compreensão da importância de ter o Criador, Deus, o Criador dos céus e da terra, Jeová Jireh, El Shaddai, Adonai, o Senhor, Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente e Onipresente. Né? O nosso Deus Jeová, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então não existe outro Deus onipotente, onisciente e onipresente. Não existe. Não existe. Então o salmista aqui está falando desse Deus, o Deus que criou todas as coisas. O nosso Deus, Jeová, ele criou os céus e a terra do nada. Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia. Então esse Deus que criou todas as coisas e pegou o homem, do barro fez o homem Adão, criou todos nós e nós viemos dessa geração de Adão. Imagina, esse Deus que nos criou, com a própria mão nos formou. Não é? Ele não vai nos deixar de maneira nenhuma amíngua. Ele não vai de maneira nenhuma nos abandonar. Não é? Ele não vai nos abandonar. Então essa convicção que nós precisamos ter desse Deus maravilhoso, que ele não abandona os seus servos, ele não abandona os seus filhos. Não é? Não sei se você sabia que a tese dos ateus, porque não existe ateus, para mim não existe ateu. Para mim não existe ateu e eu provo que não existe ateu. Eu provo que existe, na Bíblia eu provo que não existe ateu. Mas entre aspas, alguns que se dizem ateu, que no fundo do coração eles sabem que Deus existe. Não tem como, porque o sopro de Deus foi soprado. Quando Deus sopra o fôlego de vida no homem, todo ser humano agora sabe da existência de Deus, né? Então, ateus aí entre aspas, vamos fingir que eles são ateus. Não são. No fundo, quando a coisa aperta, eles sabem que Deus existe. Então, esses que se dizem ateus, por exemplo, eles dizem que Deus criou os céus e a terra, colocou o homem aqui e foi embora e não voltou mais, abandonou. Quando na verdade nós cristãos, que temos a presença de Deus na nossa vida, que servimos a esse Deus Todo-Poderoso, nós sabemos muito bem que isso nunca foi verdade. Você que é cristão e vive a vida de oração, né, que consagra a sua vida de verdade ao Senhor, que se entrega ao Senhor, que tem uma vida santa com o Senhor, vamos dizer, de relacionamento íntimo com Deus, você sabe que Deus fala com você bem aqui. Né? Quantas vezes eu ouvi a voz do Senhor ontem? Foi lindo. Então o nosso Deus, ele fala com a gente. Então a gente sabe, porque é ignorante. Né? Eu não posso julgar ninguém, nós não devemos julgar ninguém, ficar apontando o dedo, jogando pedra. Por quê? Porque um dia eu fui muito difícil, né, de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e ter Deus como Senhor da minha vida. Né? Então, na verdade, o nosso Deus, ele não foi embora. Ele não abandonou a gente. A gente tem que compreender a importância de olhar para Ele, de elevar os nossos olhos, levantar os nossos olhos e olhar sempre para cima, entendendo que de lá que vem a solução, de lá que vem o socorro, é do Senhor, aquele que é lá do alto, aquele que é do céu, não é ninguém daqui da terra.
Não é uma imagem, um barro, uma foto, não é Edson, pastor Edson, não é fulano cicrano, nada disso. A nossa segurança e a nossa solução é Jesus Cristo, é Deus. Então, nessa pandemia, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, muitas pessoas, não são poucas, né, que estão assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Mas elas não veem socorro, elas não veem saída. E elas precisam, então, aprender a ver essa saída. Como um dia eu aprendi, como um dia você aprendeu. Então, o Deus que nós servimos, que o salmista depois, ele vem responder. Ele faz a pergunta: de onde me virá o socorro? Eu fico olhando para os montes, eu estou aqui no meio do vale fazendo uma reflexão e fico pensando esse momento que eu estou vivendo tão complicado, tão difícil, e eu fico imaginando de onde me virá o socorro. E logo ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a solução de problemas que nós precisamos, né, é do Senhor que vem a solução. Nós precisamos compreender que a nossa saída é Jesus. Então, o salmista, ele é lindo demais o que ele fala. É lindo demais, porque nós entendemos claramente, ao conhecer esse Deus maravilhoso, ao saber que Ele é onipotente, todo o poder é dado a Ele nos céus e na terra, ninguém pode vencer o nosso Deus. Ninguém, né? Se você acompanhar, se você observar, ontem eu preguei uma mensagem de 2 horas sobre batalha espiritual, e não tem como falar de batalha espiritual por menos de 2 horas. Não é possível, a média aí é um dia inteiro. Mas eu tive que resumir falando sobre batalha espiritual, Deus e Satanás, e o quanto que nós somos vencedores estando com Deus. Então o nosso Deus, ele é onipotente, ele é todo poderoso. E nós vemos Jesus sendo tentado no deserto, no capítulo 4 de Mateus, e Jesus sendo tentado e Jesus vencendo Satanás com o poder da palavra. Então Jesus é a palavra que transforma. Então, compreendendo então quem é esse Deus? O nosso Deus, ele é onipotente. Ele é todo poderoso. Então é uma vantagem muito grande para nós quando nós servimos a Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus e reconhecemos a sua grandeza, seu poder, a sua soberania, a sua majestade e também a sua santidade. Então, além de nosso Deus, o salmista está dizendo isso, o salmista está falando isso. Quando o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou ou que fez os céus e a terra, ele está chamando Deus de onipotente, porque ele é todo poderoso. Ninguém pode de maneira, não foi alguém ou outra pessoa que criou os céus e a terra, quem criou foi Deus, o Criador, né? Então o salmista está dizendo que ele é onipotente, ele está dizendo: eu sirvo a um Deus todo-poderoso. E ele diz também que o meu Deus, ele é onisciente quando ele diz que ele é o Criador dos céus e da terra. O meu Deus que criou os céus e da terra, o meu socorro vem dele. Ele está dizendo: o meu Deus é onisciente. Ou seja, ele está dizendo: o meu Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo, do passado, presente e futuro. Ou seja, o nosso Deus, ele está dizendo, o nosso Deus, o meu Deus, é atemporal. O meu Deus não é temporal como os seres humanos. Agora mesmo eu estou com você aqui, mas chega um momento, chega um certo tempo aqui agora, que eu tenho que concluir essa mensagem. O Espírito de Deus fala comigo: chega. As pessoas já não dá mais, muitos não vão poder ouvir, porque todos têm responsabilidades a fazer. Eu já fico olhando o relógio. Por quê? Porque nós temos o tempo, então nós somos temporal. O nosso Deus não. O salmista está dizendo: ele é onisciente, ele sabe do passado, presente e futuro. O nosso Deus não precisa de nenhuma luz para iluminar, ele é a luz, ele é a glória que ilumina todo o céu e a terra, não é? Então ele é o Todo-Poderoso. Então ele é o Senhor de tudo. É isso que o salmista está dizendo. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. E o que ele está querendo dizer com isso? Então, se o meu Deus, o Criador dos céus e da terra, é ele que me socorre, o salmista está dizendo assim também o seguinte: ele conhece a minha necessidade, ele é onisciente. Ele é onisciente. Então o salmista está dizendo assim: então eu não preciso preocupar tanto. Eu não preciso ficar tão preocupado que quando eu levo os meus olhos para os montes, né, eu pergunto de onde me virá o socorro, eu faço a resposta eu mesmo dou. Que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele é onisciente, sabe do meu problema, sabe das minhas dificuldades e ele vai me socorrer no momento exato, no momento certo. O meu Deus vai me socorrer e vai trazer para mim a solução para o meu problema. Sabe, é essa convicção que nós temos que ter também de um Deus onipotente, todo-poderoso, que pode nos dar vitória em todo tempo,
E um Deus onisciente que conhece todas as coisas e principalmente as nossas necessidades quando nós servimos a Ele. Como é triste para uma pessoa, como é difícil para alguém que vive uma vida sem Deus, que não tem um relacionamento íntimo com Deus. Sabe por que eu disse para você que é triste e que é terrível? É porque eu vivi uma vida dessa. Eu fui um homem que corri de crente. Eu odiava crente, eu detestava crente, falava que todo pastor é ladrão. E hoje eu sou pastor e para a glória de Deus não sou ladrão. Né? E eu fiz uma mulher correr com a Bíblia da porta da minha casa. Então eu era um homem que não conhecia esse Deus onipotente e onisciente. Eu não sabia desse Deus que fala nos nossos ouvidos. Eu não sabia desse Deus que capacita um homem e uma mulher para falar das suas maravilhas o dia inteiro, se possível. O dia inteiro, e falar com ousadia, com coragem, com toda disposição. Não é? Não conhecia. Então presta atenção para você ver o valor que nós temos quando nós confiamos em Deus, o cuidado, a proteção que a gente tem. Não é? Então nós precisamos fechar as nossas portas. Fechar as nossas portas para o mal. A única forma de fechar a porta para o mal é reconhecendo esse Deus maravilhoso como onipotente e onisciente. Não existe outro Deus aí a quem nós devemos confiar. E então Ele é também, nós precisamos entender que Ele é também onipresente. Além de ser onipotente, onisciente, Ele é também onipresente. Onipresente, que Ele é todo presente. Onisciente é porque Ele é todo ciente, Ele sabe de tudo. A palavra de Deus, quando se fala de onisciente, a palavra de Deus lá em Hebreus 4, versículo 12, diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem temos que tratar. Eu estou aqui debaixo de uma laje que me cobre da luz, da chuva, me cobre do sol, me cobre do frio, mas aqui eu estou completamente nu diante de Deus. Ele está me vendo literalmente, além de Ele estar me vendo literalmente, a minha pessoa, Ele está ainda vendo o meu coração. Ele está vendo muito bem quem eu sou. Ele está vendo muito bem a minha alma, o meu espírito, os meus pensamentos. Ele sabe muito bem de tudo. Então Ele me conhece. Ele sabe também das minhas necessidades como onisciente. E agora como onipresente? Onipresente é que Ele é todo presente. Ele está em toda parte, em qualquer lugar que eu pensar, que nós pensarmos, que você pensar, Deus está. Não existe um lugar no universo onde Deus não esteja. Por quê? Porque Ele é onipresente. A palavra de Deus, o salmista chama a nossa atenção que a terra é o estrado dos seus pés. Só para você ver, para você entender o tamanho de nosso Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. O salmista aqui, quando ele diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor, ele não está aqui limitando Deus. Ele não está aqui humanizando Deus. Ele está fazendo aqui dando um exemplo da grandeza do nosso Deus. Desse Deus que nós podemos confiar nele. Desse Deus que é tão grande, poderoso, santo, glorioso, majestoso, rei, soberano sobre todas as coisas, mas um Deus que é humilde, um Deus que é simples e amável. Alguém tão importante, mas que ao mesmo tempo olha para mim, para você, pecador, cheio de falha, e olha assim, eu amo esse povo, eu os creio, eu os amo, e que se os olhos deles voltarem para mim, eu vou cuidar deles, eu vou tratar deles, não é? É assim. Então a palavra do Senhor chama a nossa atenção, dizendo que o nosso Deus, Ele está conosco em todo momento. Jesus mesmo disse isso em Mateus 28, 20. Estarei convosco, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até a minha volta. Enquanto eu não volte, eu estarei com vocês, em espírito estarei com vocês. Mas uma coisa nós precisamos compreender, que o Senhor está falando com aqueles que o servem. Com aqueles que o servem. Os Salmos 34, 7 já diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então o Senhor, ele livra aqueles que temem a Ele. Então se você teme a Deus, se você busca a Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem que temer nada nessa vida. É claro, não podemos de maneira nenhuma ignorar que esses dias trazem tristezas. Não podemos ignorar ou dizer que esses dias não é difíceis para nós e que nós trememos por dentro. Isso é natural em nós. Nós somos seres humanos.
nós queremos o melhor para nós queremos o melhor para a nossa família. E que quando nós vemos o país desmoronando numa situação dessa, tão complicada, o que acontece? A gente fica assustado e é natural, mas amedrontado e correr e querer subir para as montanhas e se esconder. A gente não entrar numa caverna, a gente não tem esse desejo. Como cristão não, porque a gente já sabe que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e que também o Senhor Jesus está conosco em todo o tempo. Ele mesmo disse isso, né? Então nosso Deus é aquele que cuida e que protege. E o salmista aqui, eu estou concluindo dizendo, o salmista aqui, ele é muito feliz em fazer essa colocação. Quando ele diz, eu elevo meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele fala, é dele que vem o meu socorro. É dele. É do Senhor que vem o socorro para mim e para você. É de Deus que vem a solução. Né? Mesmo pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que passam por momentos complicadíssimos na vida, o Senhor tem misericórdia e socorre. É claro, mesmo que não estão caminhando, não estão salvos, mas Deus é aquele Deus que procura o máximo de alimentar. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de misericórdia que prepara a arca para um povo rebelde, que é esperando um arrependimento. Deus quer o seu arrependimento. Deus quer o meu arrependimento. O desejo de Deus é que todo o povo, todas as pessoas na face da terra se arrependam dos seus pecados e volte para Ele, para que Ele possa sarar a terra. Não é isso que está lá na palavra de Deus, né? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é? Então, o nosso Deus, Ele está com os ouvidos prontos para ouvir a oração do seu povo. Mas uma coisa que Ele espera do seu povo é o arrependimento. Deus quer que eu e você, Deus quer que a igreja de Jesus, nesse país que está, nesse país corrupto, nesse país de mentira, de engano. Quanta politicagem agora com esse Covid-19. Triste isso. Quantas pessoas morrendo, mas tudo tem a ver com politicagem. Até mesmo na vacina você viu politicagem. Políticos indo para ser vacinado primeiro, né? Medo de morrer, porque tem dinheiro, grana, não é? Viver a terra é mais importante para eles, né? Corrupções que a gente vê, coisas acontecendo que os homens perderam o amor ao próximo. Quem teria que ser vacinado primeiro seriam as pessoas que estão tratando as pessoas com a Covid. Não, mas vai um político lá para furar a fila, não é? Meu Deus! Então a gente vê claramente que é uma insegurança desses homens que não conhecem a Deus. Então a corrupção, até mesmo numa hora dessa. Então o nosso país precisa de cura. O nosso país precisa de libertação. O nosso Brasil precisa de um homem de Deus para governar. O nosso país precisa de uma pessoa que teme a Deus. E a palavra do Senhor chama a nossa atenção dizendo, feliz a nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe, queridos, eu quero resumir aqui dizendo para você o seguinte. Desde o final de 2016, os amados da nossa igreja sabem que vem sido pregado, profecias e mais profecias, acerca do que ia acontecer com Lula, acerca do que estava acontecendo com o que aconteceu com Bolsonaro, que Bolsonaro, a igreja estava confiando em Bolsonaro. Pega lá, você pode entrar no Face aí, algumas coisas você vai encontrar. Né, quando a confiança do Bolsonaro, né, que Bolsonaro e tal, não estou aqui de maneira, o governo não foi ruim não, o governo Bolsonaro não foi ruim não, o problema é a politicagem, as roubadeiras, as avarezas, a corrupção e o desejo de pódio, o desejo de posição dos governos, né, e eles brigam entre si, Bolsonaro que briga, o outro que briga, e Bolsonaro que fala, o outro que fala, essas coisas já tinham sido profetizadas, Deus vem falando. O nosso país está numa situação complicada e quem só pode descomplicar isso é a presença de Deus. E Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Se o povo, se o Brasil clamar, se a igreja de Jesus no Brasil, essa igreja entender claramente a importância de priorizar, de valorizar a Deus, que mais a gente está vendo, por exemplo, nos altares, é show que a gente está vendo, show de música. Não é adoração, é show, não é? Tem que fazer alguma coisa para a presença de Deus, senão Deus não desce, não é? Eu tenho que ter umas cores, não é? Não estou dizendo que condenando isso, que a nossa igreja tem também, não é?
mas tem que fazer algumas coisas, tem que vestir diferente, não é igual ao mundo. Algumas coisas que tem acontecendo que desconfigurou a noiva de Jesus, não é? A igreja de Jesus Cristo no Brasil, a igreja evangélica, que eu nem gosto desse nome evangélico, eu prefiro que me chame de cristão, né? Que eu sou cristão, não sou evangélico, né? Eu sou cristão, né? Que a Bíblia fala de cristão no livro de Atos, né? Então, essa igreja no Brasil, a igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva, ela perdeu a identidade. Então esse é o motivo que o país se encontra nessa situação. E nesse momento existem muitas pessoas, não são poucas pessoas, inúmeras pessoas, fazendo essa pergunta: de onde me virá o socorro? O que eu vou comer amanhã? O meu emprego, meu Deus, como é que vai ser, Deus? Ó Senhor, o que vai acontecer amanhã? Eu estou lá, mas já falaram que vai mandar uma turma embora. Não sei o que fazer. O que será de leite para o meu filho que toma leite caríssimo? Não é? São inúmeras pessoas fazendo essa pergunta: de onde me virá o socorro? Igrejas que já fecharam a porta porque irmãos não tinham como pagar o aluguel. Igreja de amigo meu, entende? Congregação de amigos meu fechou, não tinha como pagar o aluguel. Igrejas onde amados irmãos queridos se desviaram, 50% desviaram. Na sexta-feira eu fiquei sabendo 60% em outro lugar que desviou. Fiquei sabendo de uma outra igreja onde o pastor chega e fechou, perdeu a graça. Fechou, mais de 100 pessoas fechou. Então, inúmeras pessoas que desviaram do caminho do Senhor nessa pandemia, inúmeras pessoas. Igrejas que cresceram também, é claro, nessa pandemia. A Igreja Batista Central cresceu 35%, de 14 mil pessoas subiu para 20 mil e tantas pessoas, né? Então, é relativo, sabe? A gente então precisa pensar aqui para concluir. Onde está a minha fé? Quem é o meu Deus? Quando eu levanto os olhos e olho, para onde que eu olho? Onde que eu encontro socorro? Quem é a pessoa? Quem é o Deus que eu procuro, que eu encontro quando levanto os meus olhos nos momentos difíceis e complicados? Não está sendo fácil, não. Não está sendo fácil esse tempo. Quem disser que está sendo fácil é mentira, não é verdade. Uma coisa é certa. Eu digo para você, para a glória de Deus, que o Senhor tem me sustentado, tem me sustentado. Mesmo em tantas dificuldades financeiras com a igreja, irmãos desempregados, irmão com dificuldades, mas Deus tem sustentado a nossa igreja, o Senhor tem nos honrado, não é? Tem nos honrado. A Igreja Batista Central há pouco tempo nos sustentou, nos enviou aí mais de 50 cestas básicas, não é? E eu já estou de olho lá em pessoas, ver como é que está as necessidades das pessoas. Então, Deus é aquele Deus que alimenta, realmente é o Deus que alimenta, mas eu preciso ter a convicção de que esse Deus, eu preciso conhecer esse Deus, ter a certeza desse Deus. Não basta apenas ter uma Bíblia na mão, não basta apenas ter uma palavra, a Bíblia na mão, e não conhecer o autor da Bíblia, ou não viver o autor da Bíblia. Queridos, não vale a pena viver nesse mundo sem a presença de Deus, não tem valor nenhum. Nós só vamos sofrer. Quantas pessoas gastam? Eu louvo a Deus, na minha família, para a glória de Deus, Deus tem nos guardado e nos protegido. Minha esposa é especial, minha esposa tem um pulmão só, e ela vai para o culto, ela vai para o templo, né? Ela cultua, ela põe a máscara direitinho, nós temos o máximo cuidado. O Senhor tem nos guardado e eu louvo a Deus por isso. Quando a palavra de Deus diz, o Salmos 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, diz o Senhor. Não é? Então o Senhor, Ele nos guarda, Ele guardará a sua tenda, guardará a sua casa, sabe? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido, nenhuma praga chegará à sua tenda, e não chega mesmo não, e se chegar vai embora. Com a oração em nome de Jesus você expulsa. Sabe por quê? Porque você serve a um Deus vivo. Então essa é a convicção que a gente tem, que Deus que eu sirvo, né? Que Deus que eu sirvo, quem é esse Deus? Então eu preciso ter a certeza desse Deus. O salmista, no Salmo 121, ele sabia muito bem quem é esse Deus. Ele diz, esse Deus que eu sirvo, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Por isso eu não tenho medo de nada. O meu socorro vem dele. E eu quero dizer para você, que se você serve a esse Deus, o seu socorro também vem desse Deus, o Criador dos céus e da terra. Não tenha medo. Não fique assustado pelo que está acontecendo. Não precisa se preocupar. Porque o salmista, no Salmos 37, versículo 25, o salmista Davi diz, eu fui moço, eu fui jovem, e agora estou velhinho.
mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmão, não vai faltar o pão. Irmão, a gente vende o carro. Irmão, não vai faltar o pão de maneira nenhuma. Sabe, o Senhor vai sustentar. A gente vende alguma coisa, a gente trabalha, a gente faz alguma coisa. Deus vai nos dar graça Ele vai nos sustentar. Ele vai trazer o pão na nossa mesa, assim como Ele faz com os passarinhos. Você crê nisso? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Queria trazer para você essa palavra. Sabe, e pedir você para orar junto comigo por todas as pessoas que estão infectadas por esse vírus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sei que a sua fé, você tem fé. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Se você está comigo aqui é porque você tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui comigo, não. Quem não tem fé em Deus, como muitos dizendo-se ateus, não vai parar para me ouvir. Mas eu quero dizer para você, tem alguns que dizem ateus também que param para nos ouvir também. Sabe? Então, olha só, nós precisamos orar. Precisamos clamar ao Senhor por esses dias em favor do nosso Brasil. E eu faço uma pergunta para você aqui para nós orarmos. Como está a sua casa? Como está a sua vida diante de Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como você se encontra diante de Deus? Você está feliz com Deus? Se você partir agora, você tem certeza que vai para o céu. Como está a sua vida? Eu preciso pensar. A vida cristã não é somente assim de entender assim, Deus é bom. Não, não. Eu preciso fazer reflexões. Eu até oriento você, por favor. Se você pode, não assistiu, ou se quiser assistir, a palestra de ontem, a pregação de ontem, sobre batalha espiritual. Entende? Nós compramos uma batalha contra o inimigo. E ele vai lutar contra a igreja o máximo. E nós somos essa igreja. Mas uma coisa é certa, a vitória já é nossa em nome de Jesus. É a palavra de Deus em Romanos 8, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo, aquele que perseguia a igreja de Jesus e caiu do cavalo porque viu a glória de Jesus. E ele agora, como homem de Deus, entendendo claramente o chamado do Senhor nessa experiência com Deus, ele diz, e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele faz a pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nada nos separará do amor de Cristo, de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Nada nos separará. Permaneça firme. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Então, como é que está a sua casa? Precisa de oração? É emprego? É o quê? Vamos orar, porque o Senhor é um Deus que responde orações e nós precisamos crer. Quando nós oramos, nós precisamos ter fé. Eu sei que você é um homem de fé, uma mulher de fé. Vamos orar. Eleve seus pensamentos ao Senhor aí. Põe a mão no seu coração que nós vamos orar. Ó Deus, Deus santo e poderoso, ao Senhor e somente ao Senhor a honra. Ao Senhor e somente ao Senhor a glória, o louvor e toda a adoração. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. É verdade que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Criador de tudo. E nós estamos aqui juntos para te exaltar, para engrandecer o teu nome. Eu peço ao Senhor que incline os teus ouvidos para nós. Eu peço ao Senhor, mas eu sei que a tua palavra diz que o Senhor está com os ouvidos inclinados à oração do teu povo. Pai, vela por nós. Sabes das nossas necessidades. Não precisa nós falarmos, porque o Senhor é onisciente. Então, Pai, no nome de Jesus, vela por minha vida, para minha família, meus filhos, toda a minha casa, minha esposa, toda a nossa igreja. Senhor, vela por nós aqui que estamos juntos agora nessa live. Que o Senhor abençoe cada irmão e irmã. Que o Senhor manifeste o teu poder de cura, de libertação, de restauração e também de salvação. E nós unimos a nossa fé orando também, Senhor, pela vida daqueles que estão enfermos com o Covid-19. Eu repreendo esse mal no Brasil. Eu ordeno, Pai, que esse vírus paralise. Em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia do nosso Brasil. Não leve em conta, Pai, os pecados, as corrupções do nosso Congresso Nacional, desse governo, porque a Tua palavra diz que nós devemos orar pela cidade para que haja paz na cidade, porque havendo paz na cidade, nós também teremos paz. Mas nós temos orado pelo Brasil, Senhor. E estamos vivendo agora um momento de caos, um momento complicadíssimo, Senhor. E nós precisamos que o Senhor entre nessa causa e nos abençoe. Eu oro, Senhor, para que o Senhor manifeste o teu poder de cura sobre o nosso Brasil. Arranca mesmo, Senhor, os corruptos, ó Deus. Quebra essa maldição no nosso país, onde os pequenos sofrem, onde os menos favorecidos sofrem por causa da avareza, da ganância dos grandes.
em nome de Jesus. Que esse mal bata em retirada, Senhor. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, encha essa casa agora, Pai, conforme a Tua vontade, e vai arrancando toda enfermidade, toda dor e todo mal. Fortalecendo o Teu filho, fortalecendo a Tua filha, fortalecendo toda a família para caminhar com o Senhor, reconhecendo a Sua grandeza, poder, soberania, majestade e também a Sua santidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu reconheço a Tua grandeza, eu reconheço o Teu poder e por isso que eu oro por cura, é por isso que eu oro por libertação. E eu crendo nisso, sabendo de que o Senhor já está agindo, eu te agradeço, Pai, por ouvir a minha oração. Eu te agradeço por libertar essa pessoa dessa enfermidade. Eu te agradeço, Senhor, por libertar o Brasil desse Covid em nome de Jesus. A vontade do Senhor é que prevaleça em nossas vidas e o Teu nome seja exaltado e engrandecido. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Irmãos, nessa quinta-feira, em nome de Jesus, nós estaremos entregando o nosso jejum às 19 horas. Então você precisa trazer toda a sua célula, traz visitantes, pessoas que estão precisando de oração. Nós teremos um culto de cura e de libertação. Vai ser tremendo. Um culto parecido com o de ontem, é claro, diferente, porque é de cura e de libertação. Então eu oro para que você entenda o valor disso e venha e participe com a gente. Porque na verdade nós estamos tendo todo o cuidado, o álcool, separação, tudo direitinho, não é? Se você tiver preocupado, tire as suas dúvidas comigo no particular, para eu te explicar. Mas vai ser tremendo, é a nossa entrega do nosso jejum e do nosso jejum de Daniel. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas tremendas, já está fazendo. Nós já estamos vendo isso nesses dias. Amém? E você não pode ficar de fora. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja derramada sobre você e que você tenha um dia abençoado no Senhor. E entenda claramente, levanta os seus olhos e olha para cima. Você pode olhar para os montes, para os homens, você não vai encontrar socorro. O socorro e a saída sua é o Senhor, nosso Deus. Amém? Deus te abençoe e tudo de bom. Fica na paz.